Vamos, enfim, trazer Carluxa Zambelli e notícias depois do meu editorial aqui, para a gente poder seguir e fazer bem aqui o nosso trabalho. Vamos ver, Carla Zambelli, meus caros. A cassação da deputada federal Carla Zambelli pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo pode ter um efeito cascata no PL. Com a anulação dos votos atribuídos à parlamentar devido à conduta ilícita constatada na ação de investigação judicial eleitoral, será necessária uma nova totalização dos votos, o que pode afetar outros deputados da legenda que dependeram do quociente eleitoral para se eleger. De acordo com cálculos da própria deputada, até 3 parlamentares do PL podem perder seus mandatos. Os deputados que estão na fila da degola são Tiririca, Paulo Bilinskis e Luiz Orleans Bragança, todos eleitos pelo coeficiente dos votos de Zambelli. A ação, que foi protocolada pela deputada Sâmia Bonfim, resultará na transferência dos votos da parlamentar bolsonarista para o PSOL. Veja o momento em que é anunciada a cassação do mandato pela Justiça Eleitoral. O resultado que eu proclamo é que, por votação majoritária, por 6-1, foi julgada procedente. Foi 5-2? Desculpe, 5-2. Por 5-2, foram rejeitadas as arguições preliminares e julgado procedente o pedido relativo à ação de investigação judicial eleitoral. É isso aí, Biaco. Formulado por Sâmia de Souza Bonfim, para cassar o diploma de deputada federal da representada Carla Zambelli Salgado de Oliveira, aplicando a ela a sanção de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes às eleições gerais de 2022. Essa é a votação majoritária, declara voto divergente a juíza Cláudia Bedotti, que foi acompanhada pelo juiz Regis de Castilho. Esse é o resultado, fica assim julgado o item 15 da pauta. Densa foram listados os crimes que Carla cometeu. A. Ter a representada exercido papel de relevo em ecossistema de desinformação, criado para conquistar apoio político por meio da divulgação de notícias sabidamente inverídicas acerca do sistema eleitoral brasileiro. B. Haver se prevalecido do expressivo alcance de perfis em redes sociais para veicular muitos conteúdos digitais com o fim de atingir instituições democráticas em troca de protagonismo político. C. Consistir em essas condutas abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação social, afetando a normalidade das eleições com comprometimento do livre exercício livre e consciente da soberania popular. E, por fim, crava a sentença. Julga-se procedente o pedido para cassar o diploma da representada e aplicar a essa interessada a sanção de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes às eleições gerais de 2022. O julgamento da ação de investigação judicial eleitoral havia sido suspenso em dezembro passado, após a juíza Maria Cláudia Bedotti ter solicitado maior tempo para a análise do caso. Como ainda cabe recurso, a parlamentar continua exercendo o seu mandato. Sâmia Bonfim, autora da ação contra Zambelli, escreveu: a golpista pode recorrer, mas nós vamos até o fim para que a justiça seja feita e esse seja só o primeiro passo da responsabilização de todos os golpistas. Sem anistia, relembre o embate entre as deputadas na Câmara dos Deputados, em dezembro, quando Sâmia comemorou o resultado de sua ação contra Zambelli. O processo ainda está em andamento. Eu vou continuar exercendo aqui meu mandato, ainda agora com mais firmeza, com mais vigor, na defesa dos nossos princípios, valores e na defesa dos conservadores deste país aqui na Câmara de Deputados. Nesse final de semana, nós tivemos notícias muito importantes no que diz respeito à luta contra a extrema-direita e contra os golpistas no Brasil. Na sexta-feira, eu fui informada de que uma ação que eu havia movido há 2 anos, questionando a atuação da deputada Carla Zambelli durante aquele processo eleitoral, havia sido julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, já havia sido constituída a maioria pela cassação do mandato dela. É isso mesmo. Já tem maioria na instância de São Paulo, o TRE, pela cassação do mandato, porque o que ela fez naquele processo eleitoral, ao contrário do que ela diz, do que ela argumenta, inclusive através de seus advogados, não foi uma mera republicação de informações sobre as eleições. Foram mentiras sérias e deslavadas que, inclusive, influenciaram os eleitores, mentiras sobre o processo eleitoral,
sobre servidores do TRE e sobre o modo como se dá a transparência à apuração das urnas eletrônicas. Importante que essa resposta institucional comece a ser dada contra essas pessoas que acham que mandam no país, que podem fazer o que quiser, que atrapalham as eleições, que inventam mentiras. É uma vitória do nosso mandato e de todo mundo que luta contra os fascistas e os golpistas do nosso país. Ainda cabe recurso, mas nós vamos até o fim na luta contra essa extrema-direita golpista e reacionária que atua no nosso país. E se você achou que Zambelli pararia por aqui, se enganou. Além da cassação, ela foi desmascarada. Carla Zambelli foi repreendida pelo ministro do TCU, Bruno Dantas, por assédio e desinformação contra a jornalista Daniela Lima na Rede X. Mais uma vez, a deputada usou fake news para atacar a imprensa. Ela acionou o TCU por acreditar que Daniela estava se favorecendo com críticas ao governo Bolsonaro. Para alegar desvio de recursos, Zambelli forçou uma conexão distante entre a jornalista e um sócio de produtora que recebia verbas da Ancine. O ministro defendeu a liberdade de imprensa e fez uma citação para contextualizar a atuação de Zambelli nas redes como problemática da perspectiva da desinformação e da perseguição ao jornalismo. Sabia que o BTG Pactual é um banco Tirar a propagandinha. Vamos lá. Veja a bronca de Bruno Dantas em Carla Zambelli. Presidente, com o processo 0010 de 2025, uma representação formulada pela deputada federal Carla Zambelli. A unidade jurisdicionada é a Agência Nacional de Cinema. O meu voto é para não conhecer da documentação como representação, por não preencher os requisitos legais, e isso está assentado nos 3 pareceres da unidade especializada de auditoria. O auditor que fez a primeira análise, o diretor, obrigado, e o auditor-chefe, os 3 em pareceres convergentes opinaram pelo arquivamento, por não conhecimento da matéria, considerando que não foram preenchidos os requisitos legais. Nesse tema, senhor presidente, eu gostaria apenas de tecer alguns breves comentários, porque são importantes. Nesse caso, e aqui eu falo com o máximo de respeito que tenho pela autora da representação, assim como tenho por todos os demais parlamentares federais, o que se tenta fazer é uma instrumentalização deste Tribunal de Contas da União para tentar silenciar a voz de jornalistas críticos a determinadas linhas políticas. Neste caso, a autora da representação tenta, através de uma postagem na internet, suscitar dúvidas sobre a... Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá, gente? Se vocês entrarem na live já contribuindo com um pouquinho, eu nem preciso pedir, entendeu? O pessoal ajuda um pouquinho, só paga aquela entrada de R$5 mesmo. Ó, tô mandando Pix 5. Tipo, logo no começo da live, já para estimular a turma a contribuir. Entendeu? A gente fecha numa boa. Se todo mundo mandar 5 agora, tem 40 pessoas assistindo. Se todo mundo mandar 5, a gente fechava. Mas vamos lá. Atividades profissionais de familiares de uma jornalista importante da cena nacional. E, com isso, alegar um nexo de causalidade entre a participação de um familiar dessa jornalista em um processo de captação de recursos na Ancine, com as críticas que a... Temos um Apoia-se, e se você for assinante do Apoia-se, você também entra no nosso grupo de Zap, tá, Biaco? Então vou jogar aqui o Apoia-se para vocês entrarem. E quem puder colaborar, eu agradeço muito por lá também, que consegue dar uma segurança financeira um pouco maior, tá, gente? Ontem a gente já teve uma contribuição maior aqui no Apoia-se, mas quem puder ajudar a gente também, agradeço muito. Eu vou fixar esse post do Apoia-se, que aí vocês conseguem também acompanhar, meus queridos e queridas. Já vamos para o giro de notícias, tá, gente? Que teve a entrevista do Lula, e aí o negócio atrapalhou tudo. Mas vamos lá. 150 faltando aí para os nossos Pix, tá, gente? Ajudem, muito importante, na conta de Alessandra Fontes. Vamos lá. Jornalista faz
na sua atividade profissional. A unidade especializada de auditoria, embora nem fosse necessário fazer isso, ela se deu ao trabalho de olhar todos os editais que foram lançados pela Agência Nacional de Cinema e olhar todos os contratos que foram derivados dessa convocação pública, e não identificou sequer indícios de irregularidades. Mais grave que isso, presidente, tanto os editais quanto a própria captação de recursos se deu no período do governo anterior. Então, além de absolutamente infundada, sequer seria verossímil, porque fazer... Dá para ter acesso ao curso de jornalismo básico, sim. Ele ficou limitado porque a gente perdeu o Seja Membro aqui do canal, né? Então, vocês vão poder acessar se vocês forem apoiadores no Apoia-se. Uma associação ou pelo menos uma insinuação de atuação política de um jornalista, porque um parente distante seu obteve um benefício que está previsto em lei e que é incentivado pelas leis do Brasil, certamente não é a melhor forma de se trazer temas ao órgão máximo de controle externo do Brasil. Eu cito no meu voto diversas informações sobre o precedente do Supremo Tribunal Federal em casos de assédio judicial contra jornalistas. Também trago dados do monitor de assédio judicial contra jornalistas, que é desenvolvido pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E isso mostra que há uma tendência global em tentar silenciar jornalistas críticos através de demandas judiciais, e agora vemos com alguma perplexidade o uso do Tribunal de Contas da União para essa finalidade. Portanto, eu estou acolhendo integralmente os pareceres, como eu disse, uniformes dos 3 auditores, das 3 instâncias de auditoria que examinaram essa questão, e determinando o arquivamento da representação, fazendo um último alerta de que esse tribunal tem o dever de proteger os princípios republicanos e a integridade de suas competências. E dizer que a instrumentalização de nossas instituições para fins de intimidação ou de perseguição é inaceitável e é contrária ao papel constitucional que esta corte tem como guardiã da legalidade e da transparência. É como voto, senhor presidente. A situação está sob controle, só não sabemos de quem. É isso aí, meus caros, minhas caras. Fala, pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas, então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.